Bom dia. Dia 4 de abril de 2012, quarta-feira, 8h30 da manhã. Vamos ler a mensagem de número 22 do livro Fonte Viva, intitulada A Retribuição, baseado no versículo 27 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, em que ele diz: Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? O comentário do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier é o seguinte: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Jesus, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Realmente é muito comum, quando nós buscamos qualquer segmento de ordem religioso ou moral, esperarmos que isso nos apresente gratificações imediatas e, por mais que achemos que sejam devidas, quiçá elas não fazem parte da sequência natural que a própria vida nos oferece. Um amigo me conversava que, tendo feito seminário de passes, logo em seguida se aplicou a aplicá-lo. Mas depois de um certo tempo veio naturalmente o pouco ânimo que dá, principalmente quando a gente não consegue obter as respostas que esperamos. Mais ou menos semelhante a alguém que faz faculdade e depois que se forma, o que psicologicamente lhe diz que agora está cumprida a grande etapa, a despeito disso não consegue um emprego que condiza com o seu status psicológico e emocional do momento, nem muito menos corresponde às suas expectativas de ordem financeira. É que muitas vezes não é a conclusão de uma etapa que é a conclusão do todo. A conclusão de uma etapa é a conclusão de uma etapa. Na vida temos muito isso e nem sempre aprendemos a lição com facilidade. Nós somos convidados a refletir bem sobre cada etapa que vencemos, e em todas elas sempre tem alguma coisa dizendo que existe algo mais adiante. E esse algo mais à frente só pode ser alcançado com um fator determinante,
que é a perseverança, a persistência, a investigação não desmotivada. Por que será que muitas vezes nós temos essa tendência natural a uma acomodação? Porque queiramos ou não, acreditamos que, como a grande maioria das bênçãos da vida, elas nos chegam graciosamente, terminamos imaginando que tudo vai cumprir exatamente esse mesmo desígnio. Senão, quando respiramos, nunca pensamos de onde vem tanto oxigênio. Quando nós nos movemos, não sabemos como as nossas pernas têm tanta inteligência de tem que colocar uma após a outra, sempre para frente, e impulsionando a velocidade que a nossa mente desejaria alcançar quando queremos correr ou andar devagar. Outras vezes sequer percebemos que, além do paladar delicioso de uma refeição, existe todo um processo que é elaborado dentro de nossa própria estrutura orgânica e fisiológica, e sequer paramos para valorizar, seja a necessidade de um melhor refazimento, para que o processo digestivo se execute de uma maneira mais tranquila, ou seja mesmo para determinarmos que ponto é o ponto ideal para pararmos ou substituirmos determinados alimentos. Isso nos mostra que, pelo excesso talvez até de bondade de Deus para conosco, terminamos caindo na acomodação de esperar que tudo esteja muito bem resolvido, basta o nosso menor esforço, quando na realidade o que convém é que nós reflitamos muito bem sobre cada coisa, cada situação, cada passo que precisamos dar. Tenho certeza absoluta que para muita gente vir ao Leão na quarta-feira de manhã é algo extremamente sacrificante, principalmente quando alguma dor, algum constrangimento, alguma necessidade gera em nossa própria alma expectativas grandiosas e imediatas, e algumas vezes precisamos vir repetidamente. E enquanto continuamos, um tanto quanto aborrecidos, buscando aquilo que a gente achava que já deveria ter vindo e ainda não veio, perdemos a referência de que estamos criando obstáculos invisíveis, porém de difícil transposição. No livro de Michaelis, Magnetismo Espiritual, quando ele fala sobre a figura da pessoa que recebe o benefício do magnetismo, ele diz que o pior magnetizado é aquele que tem por si mesmo, como comportamento mental e emocional, a inconformação ante tudo e a não paciência para receber os benefícios. Não é que seja um castigo divino, mas é porque esse tipo de energia que nós geramos cria indisposições para a nossa própria consistência de equilíbrio e harmonia. Quantas vezes pensamos que Deus não gosta da gente porque algo de bom que a gente queria não aconteceu ainda? Da mesma maneira, quando muitas vezes os nossos filhos não entendiam quando dizíamos: não, esta não é hora de você comer balas, esta vai ser hora de você comer feijão. Mas eu não gosto de feijão. Muito bem, não gosta, mas vai comer assim mesmo. Lógico que pedagogicamente muitas das antigas práticas infantis, ou seja, de orientação educacional à infância, são condenadas, muitas com justa razão. Mas outro tanto, nós sabemos que ou a educação é de certa forma imposta, ou dificilmente absorveremos o aprendizado de forma natural, livre e solta. Por conta disso, é que muitas vezes no nosso primeiro ensaio de exercício nós agimos exatamente igual a Pedro. Muito bem, Senhor. E nós que largamos tudo e que seguimos, o que receberemos em recompensa? Só que Pedro já tinha neste momento, na sua bagagem espiritual e emocional, o fato de ele ter literalmente largado tudo, coisa que às vezes nós não conseguimos fazer, nem ao menos com um único bem. Pedro largou de tudo para seguir um homem que era um desconhecido. Hoje nós sabemos que Jesus era Jesus, mas ao tempo de Pedro poucos o reconheceram como tal, a não ser, como era visto pela grande maioria, como um feiticeiro que tinha grandes poderes. E todas as vezes que ele dizia que ele era o Messias, que ele era o enviado, que ele era o Filho de Deus vivo, isso soava como arrogância, como prepotência,
como uma impropriedade daquele homem que nada mais era do que um judeu que não tinha nem ao menos onde nascer quando nasceu. Dentro desse princípio, nós não podemos exigir muitas coisas, porque dentro da história do universo, e eu não estou falando da história universal, mas do universo, quem somos nós? O que somos nós? O que fazemos nós? E por que acreditamos que merecemos tanto? Existe uma resposta positiva: sim, nós merecemos tanto e muito mais, afinal de contas somos o filho dele. Mas a outra resposta é mais inquietante, porque ela vem logo colada na primeira referência. E como filho dele, o que é que você tem feito? Você tem sido um bom filho ou um filho esbanjador? O filho esbanjador está querendo merecer créditos a partir do quê? Quantas vezes na nossa vida nós passamos longo período vivendo eminentemente, gastando, consumindo, desperdiçando, e no primeiro momento que começamos a fazer algum tipo de autodoação, a partir daí a gente já quer ser gratificado e reconhecido. E isto não é só de pessoas, existem escolas religiosas que encaram isso. Tem escolas religiosas que dizem que não vale muito você fazer pelo outro se você não se entregar. Todavia, não explica o que é se entregar. Outras escolas acham que você precisa se entregar, precisa fazer, mas se não comer o pão que Deus mandou, tampouco você estará salvo. E aí se pergunta: que pão é esse? Uma hóstia? Que pão é esse? É um pão verdadeiro? Que pão é esse? É aquele que se diz no ditado popular: é o pão que o diabo amassou? Afinal de contas, estamos falando do quê? Na verdade, a mensagem de Jesus, quando ele pergunta a Pedro, quando Pedro pergunta a Jesus: e o que é que nós receberemos? A mensagem nos arremete para dizer que estamos querendo o tempo todo o melhor, e o melhor como sinônimo de o mais fácil, e o mais fácil como decorrência do mais imediato. Mas a vida nunca foi desse jeito. Nós, para nascermos neste corpo, levamos longos 9 meses. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas em média, longos 9 meses. E longo 9 meses deixando peso e mudanças radicais naquela pessoa que nos propicia a vinda. E depois que nos tornamos adultos, quantas vezes nos lembramos do esforço hercúleo que uma mulher fez para que nós tivéssemos vida? Que esforço magnânimo, que verdadeiro universo trabalhando numa única direção aconteceu desde o momento em que o gameta masculino entrou dentro de um ovo, e a partir daí por um processo que se inicia na cisparidade, levando a uma multiplicação absurda, esdrúxula aparentemente, termina fomentando um corpo precioso que nós temos e que nós nos damos ao luxo de, quando amadurecemos, de dizer: o meu cabelo deveria ser diferente, o meu nariz poderia ter outra proporção, a minha ruga não deveria ter nascido e eu deveria ter sido totalmente diferente do que sou. Por que será que nós temos tanta pressa, quando na realidade nós sabemos que a vida ela é composta de uma sequência lógica e muito ajustada de acontecimentos? É lógico que a pessoa que me falou que sentiu-se desmotivada de certa forma, porque não conseguiu obter dos passes tudo aquilo que queria num primeiro momento, está atendendo ao impulso totalmente humano. Nenhuma crítica, nenhuma condenação, mas uma reflexão, porque na vida, quando eu quis ser engenheiro civil, eu não fui dizer para minha mãe: eu vou ser engenheiro, e já no dia seguinte eu já era. E no dia que eu passei no vestibular, que eu disse para os professores: viram, eu passei no primeiro exame de vestibular, eu entrei na minha primeira turma e saí da minha primeira turma, e nem por isso, quando eu terminei, eu ainda não era engenheiro. E por que então, às vezes, nas coisas do espírito, da alma, da profundidade de nós mesmos, nós temos que querer que tudo aconteça de imediato? E é fácil. Ah, mas eu conheço A, B, C e D, que para ele foi tudo rápido. Pois é, não é uma falta de merecimento. Talvez seja exatamente um excesso de merecimento as dificuldades no nosso caminho. Porque eu tenho paciência no dia que eu sou testado na paciência que o outro tenta me tirar. Eu sou uma pessoa calma no dia que eu consigo superar as dificuldades sem me azedar. Eu sou uma pessoa inteligente quando começo a aprender a ler, refletir, aplicar, repetir outra vez, ler novamente e extrair todas as lições que antes eu não tinha extraído.
Eu sou sábio todas as vezes que eu consigo conjugar sabedoria e amor. Mas será que a gente faz isso da noite para o dia? Será que a gente consegue, como disse o próprio Jesus, aumentar de um côvado na nossa estatura só porque o queremos? Isto não é possível. E que seja, é necessário uma série de exames e de pesquisas e de investimentos, inclusive de cirurgias e aplicações específicas, para que isso possa um dia vir a ser possível. Portanto, não será também nem um dia, nem num mês, nem num ano. E não adianta eu olhar para os atletas de basquetebol do time norte-americano e dizer, mas eles já nasceram em alta estatura. Tampouco adianta, porque eu queria ser alto. Tampouco adianta eu olhar a esbeltez das ainda modelos fotográficos que nós conhecemos todos os dias pela imprensa, quando nós não nos esforçamos para educar melhor a alimentação e algumas vezes termos mesmo que passar fome. Não adianta, e mesmo que o façamos, não será da noite para o dia. Tudo isso pede consistência, pede perseverança, e é essa a resposta que Pedro recebeu de Jesus. Queres receber o que se tu agora que começastes? E ele disse para todos nós, e foi lembrado inclusive semana passada, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida. Nós tivemos domingo passado o Café Cultural com o Grupo Acorde. Eu não estava presente porque estava cumprindo calendário de atividades lá em Aracaju. Senti muito por não ter estado presente, porque eu sei que foi um evento muito bom. E o próximo evento, apesar do cartaz não ter vindo hoje, o cartaz já foi elaborado. O próximo evento será com Ivanda Cunha, que esteve conosco o ano passado. E Ivanda Cunha, na oportunidade, estará aqui no dia 6 de maio, trazendo para nós mais um café cultural, um lançamento de um livro. E o tema será o tema do livro, que eu peço perdão por não me lembrar neste momento. Nós gostaríamos também de lembrar duas coisas. Uma de nível de trabalho, para quem trabalha nos ajudando na digitação de cupons fiscais. A Priscila e a Vilma nos informaram de que já foi aberto o reinício da digitação para o próprio quadrimestre. E para que não fiquemos na correria no final, a Priscila pede que aqueles que já são digitadores já a procurem, se possível ainda hoje. E quem ainda não é digitador e que queira participar, ajudando no Leão nessa tarefa, é só procurar a Priscila. Normalmente ela está naquela sala lá em cima, e aí ela passa tudo. Agora eu vou dar uma sugestão a vocês, que ela não me escute. Nunca diga assim, tem mais alguma coisa para fazer, porque se você disser isso, ela arranja. A Priscila é a melhor pessoa que eu já conheci para distribuir serviço. Então, quem achar que só digitar é pouco e que quer mais alguma coisa, não diga na frente de Priscila. Pense baixo, porque se pensar alto, ela escuta, e ela escutando, ela já manda serviço. Tá? Lógico, eu estou dizendo isso em tom de brincadeira, mas vocês podem perguntar. Perguntem aí, testem se o que eu estou dizendo é verdade. Não é, Priscila? Ela fica ali vermelhinha, mas é muito verdade isso. E por fim, um assunto agora de ordem de tratamento, vale para todos nós. Eu, de vez em quando, eu falo sobre isto, e a maioria já sabe da importância da ingestão da água magnetizada. É praticamente, não vou dizer impossível, mas é muito difícil se fazer um bom tratamento magnético sem tomar água magnetizada. Eu estou falando isso porque tem algumas pessoas que não dão tanta importância e tomam no dia ou na hora que se lembra. Isso não é bom. Mas o melhor é que tem outras pessoas que com toda honestidade nos dizem: eu não acredito e não tomo, e não levo. Ok. Então seja honesto e nos diga, para que a gente não falseie os resultados. Ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a beber a água que a gente recomenda. Mas se você não beber, nós gostaríamos que você fosse honesto e nos dissesse que não está bebendo. Porque algumas vezes o tratamento começa a deixar de funcionar ou não funciona tanto quanto a gente gostaria,
E nós ficamos imaginando que alguma falha de técnico ou alguma falha da nossa equipe, quando na realidade a falha é da própria pessoa. E se você acha que não deve tomar água e também não está funcionando, por favor, não reclame nem fale mal. Você pode fazer a experiência com água e sem água. Agora, em qualquer caso, por favor, nos avise para que nós tenhamos um bom acompanhamento e possamos fazer uma boa estratificação de dados para aprimorar cada vez mais os levantamentos que fazemos no controle benefícios esperados versus benefícios alcançados que nós extraímos das nossas fichas. Neste momento, nós vamos passar agora a segunda parte, em que nós pedimos às pessoas que, se possível, alivriem os próprios braços, as pernas, deixem de lado suas bolsas, seus embrulhos, seus pacotes, para nós passarmos à parte do que nós chamamos passe coletivo, mas que, ao contrário do que muitos imaginam, pensando que o passe coletivo é apenas um passe espiritual, não é. É um passe em que nós contamos com a ajuda dos Espíritos, sim, com os fluidos que eles nos trazem, sim, mas nós precisamos fazer a parte de atração magnética, e isto é feito através da mente, da vontade, do desejo sincero de nós para conosco, de que vamos buscar e receber aquilo que queremos. Como Jesus disse, batei e abre-se-vos-á. Essa expressão, no primeiro momento, parece que é muito automática, mas não é tão automática assim, porque para que a gente bata, a gente tem que ter chegado à porta. Ninguém bate na porta sem ter chegado a ela. Então, quando é dito batei e abre-se-vos-á, está implicitamente dito, aproxime-se até a porta, e ali sim, bata e peça para ela abrir. No nosso caso aqui do passe coletivo, desse passe misto espiritual magnético, é necessário que nós nos desloquemos mental, emocionalmente, psicológica e muitas vezes até perispiriticamente, para recebermos de fato tudo aquilo que virá em resposta da nossa batida à porta dos corações do mundo superior. Pensando nisto, acreditando nisto, e colocando a nossa fé e a nossa confiança de que seremos atendidos, iremos iniciar a nossa mentalização imaginando uma fonte de bênçãos, e todos nós mergulhados sob essas ondas, sob essas camadas, essas quedas de fluidos que se derramam sobre nós. E à medida em que vamos inspirando e respirando, mentalmente vamos olhando para o alto e dizendo: Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, quantas bênçãos vêm de todos os lados e de todos os recantos a nos envolver. E neste momento em que os fluidos do mundo espiritual começam a ser reunidos sobre cada um de nós, em que nós, através do exercício da gratidão, do reconhecimento, da captação e da retenção dessas boas energias, no momento em que os nossos magnetizadores começam a fazer a doação objetiva dos fluidos magnéticos, que irão se unir aos fluidos espirituais para nos satisfazer, neste momento em que, portanto, inspiramos bênçãos e respiramos gratidão, percebemos, Pai amado, que a Tua vida nos circunda, nos envolve de todos os modos, de todos os lados e de todas as maneiras. São abençoadas as energias que com suavidade agora vão repousando sobre o alto de nossas cabeças. Permitamos-nos sentir esta bênção. Permitamos que a nossa mente flutue como quem está a campo aberto. Deixemos sair pelo alto da nossa cabeça um sorriso de agradecimento e gratidão à vida, porque a vida, em resposta,
nos fornece a um só tempo as 4 estações. A primavera com o florir através da nossa gratidão, o verão que vem para nos dizer que sempre há sol, que sempre há fonte de energia nos mantém. O inverno, que representa o símbolo do céu se derramando sobre a terra fértil de nossas almas. E o outono, a oportunidade de melhor nos recolhermos interiormente, para protegermos as raízes de nossa alma, as raízes abençoadas da divindade, que dizem que somos deuses. A natureza se derramando sobre nós, vinda dos espíritos superiores. Bênçãos vindas dos nossos anjos protetores. Luzes que provêm dos nossos amigos espirituais. E fluidos totalmente energizados de todos aqueles que neste momento exteriorizam suas energias em benefício do bem comum. Tudo isso ao nosso dispor e que podemos e devemos receber com alegria e sabedoria. Tudo isto entra pelo alto de nossa cabeça e vai se precipitando lentamente como a benfazejar toda a nossa estrutura orgânica, psicológica, perispiritual e espiritual. E atravessando cada um dos departamentos de nossas estruturas. Esse conjunto de energias e bênçãos vitaliza cada uma das partes de nosso corpo. E por aceitação de tudo que nos acontece, lembramos-nos de Jesus quando nos diz: Senhor, seja feita a vossa vontade no mundo inteiro e no mundo que habita dentro de mim. Que a tua vontade, sempre sábia e soberana, seja agasalhada por minha alma, com toda a grandiosidade do Espírito que nos dás em vida e verdade. Inspiremos longamente, deixando que tudo isso circule em nosso organismo. E expiremos sempre com gratidão. Inspiremos por mais 3 vezes em profundo silêncio interior. Agradecidos a Deus, pedimos aos nossos companheiros magnetizadores que se retirem agora para fazermos a magnetização das águas. Enquanto nós que estamos aqui neste salão, continuaremos cada um a seu modo, fazendo uma oração bem sentida, bem sincera, se permitindo sorrir para o mundo espiritual, se permitindo chorar de gratidão, de saudade, até mesmo como expressão de sua dor. Mas que façamos tudo isso com equilíbrio e harmonia, para que todos sejamos abençoados pelas grandes forças de Deus, que sempre convergem a favor de todos nós. Continuemos em oração e em gratidão, pelo menos até que a magnetização da água seja concluída.